estamos falando sobre controle emocional e já vimos que nós temos que explicar para as crianças que a melhor forma de controlar a emoção é controlando o pensamento. O texto bíblico lá de Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, as emoções humanas são consequências dos nossos pensamentos e não o contrário. Quando pensamos coisas boas, estamos criando sentimentos de alegria e felicidade. Se pensarmos coisas ruins, estamos alimentando a angústia, a depressão, o ódio, a raiva. Então veja que interessante a gente ensinar para a criança, cuidar com o que ela pensa. O texto de Filipenses 4:8 nos ensina que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que texto maravilhoso! Por isso que nós estamos trabalhando o ABC das emoções na Bíblia. Porque esse texto, ele fala exatamente disso. Já aprendemos que primeiro vem o pensamento, depois a emoção. E temos aqui o conselho bíblico ensinando no que pensar. Então, esse texto bíblico é um texto maravilhoso para você ensinar para as crianças. Ela pode estar submetendo ao versículo. Esse meu pensamento, ele é verdadeiro? Ele é nobre? Ele é correto? Ele é puro, ele é amável. Então vamos ensinar as crianças a colocarem sempre esse crivo, esse raio-x no pensamento, né? Vamos estar ensinando as crianças, cuidado com o que você pensa. Pergunte para elas, o que você está pensando? O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Então, você está triste com alguma coisa? Você está sempre pensando no que te deixou triste? Você está sempre lembrando aquela situação? Comece a fazer essas perguntas para as crianças. E o que mais que a gente pode fazer? Nesse processo de controle das emoções, é fundamental ensinarmos as crianças sobre a importância de saber observar e substituir os pensamentos. E é isso que o texto bíblico nos ensina quando ele diz, nisto pensais. Então ele fala dessa substituição dos pensamentos. Como que a gente pode trabalhar isso? Eu trouxe alguns recursos aqui para você trabalhar aí com essas crianças. Um deles é a Caixa da Alegria. A Caixa da Alegria é uma caixinha onde a gente pode estar fazendo com as crianças para elas levarem para casa e elas vão colocar aqui dentro o quê? As coisas que as deixam alegre. Para quê? Para quando vir aquele sentimento ruim, aquele sentimento triste, desanimador, ela começa a pegar, ela pega as coisas da Caixa da Alegria, ela começa a ler as coisas que as deixam alegre. Minha família, ter meus amigos, poder brincar com os meus amigos. Então a gente ajuda a criança nessa construção dessa Caixa da Alegria. E é nessa caixa que ela vai buscar o quê? Os bons pensamentos, os motivos para os bons pensamentos, para substituir aqueles pensamentos ruins. Então você pode fazer essa caixinha, bem bonitinha, em capa de amarelo. Essa caixinha aqui que a gente tem no nosso material também serve, né? Eu vou estar falando desse material daqui a pouco. Você pode dar uma caixinha para cada criança e dizer para elas, aqui você vai colocar o sentimento da alegria. Lembra lá do Just, o sol da justiça. E lembre das coisas que te deixam alegre. Lembre para quê? Para você agradecer a Deus também. Essa Caixa da Alegria, ela pode trazer os motivos de gratidão da criança. Gente, a gratidão tem um poder tremendo na nossa vida. E também é bíblico isso. Nós temos que ensinar as crianças a ser gratas. Então, um dos recursos é esse daqui. Outra coisa que a gente pode fazer com as crianças, no sentido de trabalhar essa questão dos sentimentos ruins, é o pote das lágrimas. Então você pode fazer esse potinho para ela
E daí você pode pedir para ela escrever aqui dentro o que a deixa triste, tá? E o que você vai fazer com esse pote das lágrimas? Você vai, pode fazer esse potinho com ela e daí vai colocando aqui dentro as gotinhas, as lágrimas, no sentido, vamos colocar essa tristeza aqui no pote das lágrimas e você vai apresentar esse pote das lágrimas para Deus. Deus, isso aqui é o que está me deixando triste. Me ajuda que essa tristeza vá embora, dá consolo pro meu coração. É uma dinâmica, gente. As crianças, elas aprendem assim, ó, com as coisas práticas, fazendo. Não basta falar. Então, trabalhe esse pote das lágrimas com as crianças, no sentido dela colocar aqui as tristezas dela e apresentar diante de Deus. Isso também é algo bem interessante para a gente fazer. Nós temos também a caixinha da tristeza, que também dá para usar, né? A nebulosa tá chorando, a menina tá chorando, então pode ser a caixa das lágrimas, que também é bem interessante para você trabalhar com as crianças. E com relação à raiva, a gente precisa, quando fala de controle emocional, as tristezas, a gente falou de conversar, falar, escrever, né? Ela pode mostrar para você a tristeza dela antes de colocar no pote das lágrimas. Você pode acolher orando com ela. E com a raiva, a gente vai ensinar com as crianças, com o pote da raiva ou com a caixa da raiva, que é bem legal. O que você vai ensinar para as crianças? Você pode fazer tanto um pote quanto uma caixa. Você vai ensinar a ela lidar com a raiva. Quando estou com raiva, posso... Aqui dentro você vai desenvolver com ela coisas que ela pode fazer quando ela tá com raiva. Uma das coisas que a gente pode dizer para as crianças, quando você tá com raiva, não haja com raiva. Porque não faz mal você sentir raiva, você não pode agir com raiva. Porque quando você age com raiva, você xinga, você magoa, você quebra, você faz coisas muito ruins. Então vem aquele ímpeto, aquela vontade de fazer. Ensine ela, conte até 10. Então, quando você tá com raiva, aconteceu alguma coisa, você já vai lá bater no teu irmão, você vai parar e você vai contar até 10. 1, 2, 3. Ensina ela a contar. Porque isso dela parar, começar a contar, vai desviar o pensamento. Lembra que a gente falou? Que a origem é o pensamento. Quando ela para, se concentra em contar, já desviou o pensamento. Ensina ela a contar até 20, até 30. Eu coloquei aqui, conta até 20, até 30 ou até se acalmar. Outra coisa que ela pode fazer, sabe o que é? Se afastar da situação que deixou com raiva. Outra coisa que ela pode fazer, sabe o que é? Ela pode parar e respirar fundo antes de agir. Esse parar, esse respirar fundo é algo muito, muito importante que ajuda a criança a se acalmar. Ensina ela a fazer aquela respiração profunda. E assim você vai trabalhando aqui coisinhas para colocar nesse pote ou nessa caixa, coisas que ela pode fazer quando ela tá com raiva. Como que você desenvolve essa atividade com as crianças? Você traz os potinhos, a caixa, traz os papeizinhos e tá muito ligado à calma, né? Aqui, sentimento de calma, deixa eu pegar aqui. Tá muito ligado à calma. O que é a calma? O que deixa ela com calma? O que deixa ela em paz? Então, para ela elaborar isso daqui, ela vai pensar o que deixa ela calma. O que me deixa calma é ouvir uma música. Então, coloca aqui, ouvir uma música. O que me deixa calma é conversar com a minha mãe. Então, coloca aqui, conversar com a minha mãe. E assim a gente vai ensinando as crianças, dando a elas repertório, métodos de como controlar esse sentimento. Olha que importante, coisas muito simples que a gente pode trabalhar com as crianças. Para desenvolver o autocontrole, as crianças precisam aprender a observar e controlar os pensamentos. Elas precisam também nutrir pensamentos e emoções positivas para que elas vivam melhor. Ensina ela a não ficar guardando mágoa, rancor. Aqui entra muito a questão do perdão, né? Então, tudo isso a gente vai estar ensinando ela a nutrir esses bons pensamentos. A gente também precisa ensinar ela a conseguir manter o controle quando está com raiva.
Por exemplo, evitando perder a cabeça ou fazer alguma coisa que não devia, falamos isso já. E cultivar bons pensamentos e o valor do otimismo, ter uma visão, o valor do otimismo, ter uma visão positiva das coisas, se fortalecendo sempre em Jesus e se preparando para não se deixar derrubar quando está se sentindo triste ou desanimado. É muito importante a gente estar colocando no coração da criança essa disposição de não se deixar derrotar pelos sentimentos que quando não são tratados de maneira saudável, pode trazer outras doenças. Por exemplo, o excesso de ansiedade, né? Então, a ansiedade adoece a pessoa. O excesso de tristeza, que traz a depressão, né? A raiva, a ira, que vai deixando a pessoa rancorosa. E assim a gente vai trabalhando o controle emocional com as nossas crianças. Leva tempo. E a educação cristã, ela existe para isso, porque ela é contínua. A gente vai estar sempre trabalhando. As crianças chegam conosco 2, 3 anos no maternal e às vezes vão embora com 12 anos. É um período muito bom em que a gente pode investir nessa saúde emocional, ensinando-as no controle emocional. E isso daqui também serve para cada um de nós, ok?